Bom, gente, então como a gente estava analisando, né, nós pegamos a parte relacionada às consequências do acordo de colaboração. É possível que vocês tenham notado que essas consequências podem acontecer nas três fases em que se desenvolve um processo penal no Brasil, né? A fase pré-processual, a fase judicial ou processual propriamente dita e a fase de execução, né? Lembrando, né, na fase pré-processual o acordo pode resultar inclusive no não oferecimento de uma denúncia. Na fase judicial, após a produção das evidências, né, e coleta dos materiais apresentados pelo colaborador, as consequências podem ser a redução da pena, perdão judicial e até mesmo a questão do sujeito ter ali algum tipo de vantagem em relação ao próprio cumprimento dessa pena. E em fase de execução, ou seja, se um acordo for proposto após a condenação, é possível que haja redução da pena até a metade. Então nós temos marcos diferenciados aí, né, para as consequências do acordo de colaboração, portanto é preciso saber quem é o responsável por efetivar, né, do ponto de vista de valor, né, do resultado, esses acordos. Os acordos de colaboração são feitos ou pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público e, é claro, né, o acusado ou o investigado juntamente com o seu defensor, assistido pelo seu defensor em todos os momentos em que esse acordo pode acontecer. Mas a homologação do acordo é feita pelo magistrado. Então nós podemos dividir aí, né? Um magistrado responsável por homologar o acordo, que é o magistrado que acompanha o inquérito ou a fase pré-processual, antes do oferecimento da denúncia. Também o magistrado que é responsável pela instrução processual. Então o magistrado de primeira instância seria responsável por homologar. A homologação feita após a produção das provas, eventual condenação de terceiros, o magistrado responsável pela condenação é quem vai efetivamente aplicar os efeitos. Então, quando o acordo acontece em primeira instância, nós temos possivelmente dois magistrados responsáveis. O magistrado que atua na fase inquisitorial, em alguns lugares os inquéritos correm na presença de um juiz de uma vara específica. Por exemplo, algumas capitais têm a vara especializada em inquéritos. No caso da Justiça Federal, os inquéritos correm perante, né, o Ministério Público e os atos que demandam algum tipo de invasão a direitos fundamentais são determinados pelo magistrado. Em alguns lugares a estrutura são varas especializadas, em outros lugares são varas com jurisdição plena. Mas o magistrado de primeira instância que cuida da parte pré-processual. Eventualmente existindo um magistrado competente para o julgamento, esse aí é o que vai aplicar os efeitos do acordo. Então, um momento a homologação, outro momento a sentença. Se se tratar de um acordo proposto já na fase de execução da pena, o magistrado responsável pela homologação e pela aplicação das consequências é o magistrado responsável pela fiscalização da execução penal, ok? É importante a gente lembrar que em fase ou em situações onde o processo ocorre em tribunais, a situação muda um pouco, porque quem será responsável pela homologação do acordo será o relator do processo e a efetivação das medidas e das consequências desse acordo será feita por ocasião do julgamento definitivo, através ou do órgão fracionário do tribunal ou do pleno do tribunal. Vejam na tela esse resumozinho sobre os momentos e os responsáveis pela homologação ou aplicação das medidas. Vejam aí, ó, juízo singular, o juiz do inquérito, que a gente pode chamar de juiz de garantias, homologa o acordo. O juiz da instrução ou sentença aplica as medidas com base no parágrafo 11. Importante nós lembrarmos um detalhe aí, conforme vocês veem escrito em vermelho, né, de uma hora destacada na tela. É preciso que o juiz da sentença não subverta, não altere as cláusulas do acordo, sob pena de gerar um incentivo negativo para acordos futuros. Imagine, depois que o Ministério Público atua, depois que a autoridade policial atua, consegue um acordo de colaboração com as propostas. No momento da efetivação das medidas, há uma alteração dessas propostas pelo juiz da sentença, isso levaria, evidentemente, tanto a defesa quanto ao próprio colaborador a recear se será ou não cumprido o objeto da colaboração no sentido da melhoria do seu quadro em relação ao processo. Então o ideal é que o que é objeto de homologação seja exatamente aquilo que vai ser constatado ou definido no momento da sentença.